Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O Banco Central afirmou que a adoção de faturas de cartão de crédito que apresentam linguagem simplificada e destaque para informações relevantes sobre as opções do pagamento tem o potencial de melhorar o entendimento sobre esse produto, incentivar melhores decisões financeiras e reduzir o endividamento da população. O estudo divulgado pela instituição financeira avalia que esses efeitos parecem ser ainda maiores para as pessoas com menor escolaridade. O Banco Central realizou um experimento para investigar se diferentes layouts de fatura de cartão melhorariam o entendimento das condições de uso do produto e potencialmente afetariam as decisões de pagamento da fatura total ou parcial. O cartão de crédito é bastante utilizado no Brasil. De acordo com o Banco Central, em 2021, aproximadamente 65 milhões de pessoas, quase 40% da população adulta, realizaram mais de 200 milhões de operações mensalmente. Em média, as famílias têm cerca de 30% de suas dívidas com o sistema financeiro nacional relacionadas ao cartão de crédito. Um levantamento da Austin Rating sobre a inflação no G20, bloco das maiores economias do mundo e emergentes, mostra que o indicador de preços no Brasil tem mostrado um desempenho positivo em relação ao que vem sendo visto nos Estados Unidos e em países da Europa, onde o custo de vida chegou ao maior nível dos últimos 40 anos. O movimento é explicado principalmente pela queda nos preços da energia e combustíveis, diferentemente do que vem sendo visto em outros países, onde esses itens tiveram sucessivas altas devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia. O economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, disse que a expectativa é que haja no Brasil uma nova queda na inflação em setembro. Os candidatos que estão na disputa do segundo turno das eleições podem usar 50% a mais do limite de gastos. Para a presidência da República, o valor subiu para mais de 100 milhões de reais. Os candidatos ao cargo de governador ou presidente da República no segundo turno destas eleições podem usar até 50% a mais do limite de gastos na campanha eleitoral em relação ao primeiro turno. O Tribunal Superior Eleitoral informou que os dois candidatos que concorrem à presidência da República podem gastar até 133 milhões de reais. Antes, o limite era de quase 89 milhões de reais para o primeiro turno. O total de despesas contratadas por Jair Bolsonaro foi de pouco mais de 15 milhões. Já por Luiz Inácio Lula da Silva, de 67 milhões de reais. No caso dos governadores dos 12 estados, onde a decisão ficou para o dia 30, o valor passou de 26 para 40 milhões de reais. De acordo com o TSE, os valores foram os mesmos adotados nas eleições de 2018, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE. A legislação eleitoral estabelece que gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita todos os responsáveis ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia excedida. Os candidatos e partidos também podem responder por abuso do poder econômico. Dados do TSE apontam que nos primeiros 30 dias de campanha eleitoral, todos os candidatos às eleições deste ano gastaram 6 bilhões e 600 milhões de reais. O presidente da Indonésia visitou hoje o estádio onde aconteceu a maior tragédia do futebol mundial no último final de semana. Ele ordenou que seja feita uma auditoria exaustiva em todos os estádios do país, como forma de evitar que um episódio como esse volte a acontecer. O presidente da Indonésia, Joko Widodo, visitou nesta quarta-feira a cidade de Malang, onde mais de 130 pessoas morreram no tumulto em um estádio de futebol. O governante se comprometeu a determinar a origem da tragédia, que é uma das maiores na história do futebol. Depois deste incidente, temos que consertar tudo. A gestão da partida, o campo, o estádio, tudo deve ser auditado. Não queremos que o incidente do estado de Kanjuruhan se repita em nosso país.
O presidente também ordenou uma auditoria em todos os estádios de futebol do país. O Widodo disse ter conversado com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, sobre maneiras de melhorar a administração do futebol na Indonésia e a possível ajuda da entidade. 9 agentes foram suspensos e vários estão sendo investigados. Em resposta à tragédia, o Widodo ordenou a suspensão de todas as partidas de futebol no país, uma investigação profunda do tumulto e o pagamento de uma compensação às famílias das vítimas. O presidente afirmou que, de acordo com as primeiras informações levantadas pela investigação, a tragédia foi agravada por portões fechados ou insuficientes para a saída da multidão e escadas muito íngremes. A Rússia tomou formalmente a usina nuclear de Zaporizhia, no sul da Ucrânia, onde as forças de Moscou ocupam há meses. O decreto foi assinado pelo presidente Vladimir Putin e publicado nesta quarta-feira. O texto diz que o governo deve garantir que as instalações nucleares da usina sejam aceitas como propriedade federal. O decreto foi publicado dias antes de uma possível visita à Rússia do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi. A fábrica, a maior da Europa, está localizada na região de Zaporizhia, um dos territórios ucranianos que a Rússia anexou formalmente na semana passada. A usina fica próxima à linha que separa os territórios controlados por Kiev e os ocupados por Moscou. Depois que a gestão administrativa da usina foi transferida para os russos na quarta-feira, a operadora nuclear ucraniana Energoatom ficou indignada com a criação de pseudo-empresas com nomes de empresas ucranianas. A companhia denunciou que a decisão russa mostra a agonia do mundo imaginário louco do país agressor. Rússia e Ucrânia se acusam mutuamente de bombardear o complexo há vários meses. Os ataques levantam temores sobre a possibilidade de uma catástrofe nuclear, semelhante à que ocorreu em Chernobyl em 1986. O Prêmio Nobel de Química de 2022 foi atribuído hoje ao dinamarquês Morten Meldal e aos americanos Barry Chappell e Caroline Bertozzi, que estabeleceram as bases para uma forma mais funcional da disciplina científica. Sharpless, de 81 anos, venceu o Nobel de Química pela segunda vez. Ele e Meldal, de 58 e professor da Universidade de Copenhague, foram reconhecidos pelo trabalho pioneiro com a química click, uma nova forma de combinação de moléculas. Apenas outras 4 pessoas receberam 2 vezes o Nobel. A francesa de origem polonesa Marie Curie, agraciada com o prêmio de Física e o de Química, o americano Linus Pauling, que recebeu o de Química e o da Paz, o também americano John Bardeen, de Física, e o britânico Frederick Sanger, de Química. A americana Bertozzi, de 55 anos, foi premiada pelo desenvolvimento da química bio-ortogonal, uma reação que é descrita como capaz de se iniciar em um organismo vivo, mas sem perturbar ou modificar a natureza química. O trio vai dividir a quantia de 10 milhões de coroas suecas, o equivalente a mais de 4,5 milhões de reais, e vai receber o prêmio das mãos do rei Carl XVI em uma cerimônia em Estocolmo em 10 de dezembro. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 17 horas com Beatriz do Vale. Eu volto no jornal das 18h30. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau.